O sonho e a visão do profeta Daniel. No primeiro ano do reinado de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho e visões surgiram em seu espírito. Consignou por escrito esse sonho e a substância dos fatos. Assim se manifestou. Via no transcurso de minha visão noturna os 4 ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas 4 grandes animais, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia-se com um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto o olhava, suas asas foram-lhe arrancadas. Foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha a boca, entre seus dentes, 3 costelas. Diziam-lhe: "Vamos, devora bastante carne." Depois disso vi um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha nas costas 4 asas de pássaro. Tinha ele também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um 4º animal medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhes lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Quanto a mim, Daniel, senti minha alma desfalecer dentro de mim, e fiquei perturbado por essas visões de meu espírito. Aproximando-me de um dos assistentes, perguntei-lhe sobre a realidade de tudo isso. Respondeu-me dando a explicação seguinte: "Esses grandes animais, disse, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade." Quis então saber exatamente o que representava o 4º animal, diferente dos demais, pavoroso em extremo, cujos dentes eram de ferro e as garras de bronze, que devorava, depois triturava e calcava aos pés o que sobrava. Quis ser informado sobre os 10 chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido, e diante do qual 3 chifres haviam caído. Esse chifre que havia surgido, e diante do qual 3 chifres haviam caído. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e parecia maior do que os outros. Tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levantar-lhes vantagem. Até o momento em que veio o ancião, quando foi feita a justiça aos santos do Altíssimo e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. Ele me respondeu: "O 4º animal é um 4º reino terrestre, diferente de todos os demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino. Mas depois deles surgirá outro, diferente, que destronará 3. Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o julgamento se realizará e lhe será arrancado o seu domínio para destruí-lo, suprimi-lo definitivamente. A realeza, o império e a suzerania de todos os reinos sitiados sob os céus serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno e a quem
todas as soberanias renderão o seu tributo de obediência. Aqui terminou o discurso a mim dirigido. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos transformaram-me a ponto de me mudar de cor, mas conservei tudo isso em meu coração. O profeta Daniel teve a visão de 4 animais. O significado do primeiro animal, um leão com asas de águia, pode ser os Estados Unidos da América. O segundo animal, o urso, pode representar a Rússia. O terceiro animal, a pantera, pode representar o dragão da China comunista. O quarto animal, medonho com 10 chifres, pode representar a União Europeia com os 10 reis. O chifre significa o poder. Também fala do cordeiro. Então pode ser o Vaticano. Jesus e Maria revelaram ao seu confidente da Itália, padre Stefano Gobbi, 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Apocalipse 13, 11. Um chapéu com 2 chifres era usado pelo sumo sacerdote no Antigo Testamento. A mitra com 2 chifres é usado pelos bispos da igreja para indicar a plenitude do sacerdócio. A besta com 2 chifres, semelhante ao cordeiro, é a maçonaria eclesiástica, que se difundiu sobretudo entre os membros da hierarquia. Essa infiltração maçônica no seio da igreja já foi predita em Fátima, quando vos anunciei que Satanás introduzirá até no vértice da igreja. O quarto animal calcará, devorará e aniquilará o mundo. Proferirá insultos contra o Altíssimo. Formará o projeto de mudar os tempos e a lei, e fará guerra contra os santos. Apocalipse 13, 6, 7. Estamos vendo o Papa Francisco unindo as seitas com a Igreja Católica com esse falso ecumenismo, fazendo guerra contra os santos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse ao profeta Pedro II de Santa Catarina: a Igreja Católica vem cedendo espaço para todos e dizendo que todos vão se salvar. Por isso, o Concílio Vaticano II abriu este espaço. Só nisto aí já diz quase tudo, que o homem pode mudar as leis de Deus. Imagine se Jesus dissesse: lutem para que o diabo se converta. Hipócritas, têm olhos mas não conseguem enxergar, ouvidos e não conseguem ouvir. Agora, sabemos perfeitamente que a Igreja da Obediência a Deus Pai em Taquaras, que Deus colocou na mão do profeta Pedro II, é a única no mundo que conserva a tradição e será preservada das ciladas do anticristo. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.